Motorista, você sabia que o Detran ele tem um prazo limite para estar analisando e julgando a sua defesa prévia? Esse é um direito pouco conhecido por parte dos motoristas, mas que pode até mesmo anular a sua multa de trânsito ou evitar que a sua habilitação seja cassada ou suspensa. Então, este vídeo é sobre isso, para trazer essa informação valiosa para você que poucas pessoas conhecem. Então, vamos lá. Multa anulada pelo Detran. Em relação a essa situação que eu vou explicar neste vídeo, é sobre um caso real de um cliente aqui da Jacob Advocacia, onde nós somos especializados em direito de trânsito há mais de 8 anos, e a gente conseguiu resolver com base nessa tese que eu vou explicar agora para você, no qual a multa ela foi anulada por conta de um prazo que o Detran não respeitou, que é o prazo que nós chamamos de decadência do direito. Então, é um caso real de decadência administrativa que todo motorista brasileiro precisa conhecer. E quando o órgão de trânsito ele não cumpre os prazos legais, você pode ter sua penalidade completamente anulada pela Justiça. Em relação a esse prazo, seria de 360 dias para o órgão de trânsito estar analisando e julgando a sua defesa prévia. Essa defesa prévia é a primeira defesa dentro do processo administrativo de multa. Então, vamos supor que ontem você foi abordado numa blitz da lei seca e autuado porque recusou o teste do bafômetro. Consequentemente, você receberá uma notificação de autuação em sua residência e você vai ter um prazo limite para apresentar a primeira defesa, que se chama defesa prévia. Você apresentando essa defesa prévia lá no órgão de trânsito, o Detran ele tem automaticamente um prazo limite de até 360 dias para estar analisando e julgando essa defesa. E caso tenha passado desse prazo limite, consequentemente o processo como um todo, essa infração de trânsito que você recebeu, ela será inválida, ela será nula. E consequentemente você consegue evitar as consequências dessa infração por esse simples detalhe. Não sou eu, o Guilherme Jacob, que está trazendo essa informação para você, mas sim a própria lei, que é a Lei 14.229 de 2021, que ela alterou o nosso Código de Trânsito Brasileiro e trouxe mais segurança jurídica para os motoristas. Então a regra é muito clara, o Detran não cumpriu o prazo, ocorre a decadência e, consequentemente, a infração deve ser anulada. E de maneira muito didática, o que é a decadência administrativa? Decadência é a perda do direito da administração pública de aplicar uma penalidade porque deixou passar o prazo estabelecido em lei. Lei essa que eu trouxe para você, 14.229, lá de 2021. Qual que é a consequência prática em relação a isso? Quando ocorre a decadência, o processo administrativo deve ser anulado completamente. Então, trazendo novamente esse exemplo da blitz da lei seca, quando você é abordado numa fiscalização, você recusa o teste, você será autuado pelo artigo 165A, combinado com o artigo 277 do CTB, ou seja, a recusa do teste do bafômetro. E em relação a essa infração, você sofreria 3 consequências. O pagamento do débito da multa, que é um valor bem alto de quase R$3.000, o bloqueio da sua habilitação por 12 meses, ou seja, você não poderia dirigir por esse período, e a necessidade de procurar uma autoescola e fazer um curso obrigatório de reciclagem. Então, conseguindo apresentar essa tese da decadência administrativa, consequentemente, você evita todas essas penalidades que eu citei para você. Então, sem dúvidas, é um benefício muito grande que, através desse mecanismo, nós conseguimos trazer para o motorista. E um ponto importante é que, de forma administrativa, essa tese ela não será aceita. É muito improvável que você vai conseguir resolver um processo administrativo de trânsito através de uma defesa prévia ou um recurso à jare. Então, as chances são muito maiores quando você contrata um advogado especialista em trânsito, assim como nós somos aqui da Jacob Advocacia, você eleva o nível da sua defesa e eleva as probabilidades de êxito quando judicializamos. Quando levamos para as mãos de um juiz, e tem uma explicação muito lógica por trás disso, porque a pessoa que vai estar analisando e julgando as suas defesas administrativas, em muitos dos casos, nem bacharel em direito ela é. Diferentemente de um magistrado, de um juiz formado em direito, concursado, com uma vasta experiência na nossa legislação de trânsito. Então, sem dúvidas, o nível do julgamento eleva e muito, o que, consequentemente, eleva a probabilidade de evitarmos essas consequências para você. Então, em relação a este caso que eu estou trazendo nesse vídeo, nós resolvemos para o cliente esse problema de maneira judicial. Então, uma garantia fundamental
que impede que o poder público fique indefinidamente com o direito de punir. Então, impede que o Estado ele fique de maneira indefinida com o direito de punir você, motorista, que cometeu uma infração de trânsito. Então, sobre a base legal, eu trouxe já a lei para vocês. E também nós temos o artigo 282, parágrafo 6º e 7º do CTB, onde a legislação ela determina expressamente que o órgão de trânsito tem 360 dias corridos para expedir a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. E esse prazo ele começa a contar da conclusão do processo administrativo que apurou a infração de trânsito. Então, é um prazo decadencial, ou seja, o descumprimento gera a perda automática do direito de punir por parte do Estado. Então, o Estado ele perde o direito de aplicar aquela sanção contra a sua habilitação e as demais que eu trouxe para você, que é o débito da multa e o curso de reciclagem. Então, é como se você nunca tivesse cometido essa infração antes. Então, sem dúvidas, é um mecanismo muito forte que conseguimos utilizar em prol do motorista. Eu trouxe uma linha do tempo desse caso do nosso cliente que nós resolvemos recentemente. O que aconteceu no caso dele, tá? Dia 21/10/2021 é quando entrou em vigor a Lei 14.229, que traz essa regra dos 360 dias para todo o território nacional. Então, independentemente de onde você resida, essa legislação é para todo o Brasil, tá? Sobre o nosso cliente, no dia 27 de janeiro de 2022, houve a conclusão do processo administrativo. Então, o Detran ele finaliza a apuração da infração e o prazo de 360 dias começa a contar a partir desta data. O que acontece? Dia 27/10/2022, houve a instauração do processo de suspensão e o Detran ele iniciou o procedimento para suspender, para bloquear a habilitação do nosso cliente. Aqui no item 4, vocês podem observar que tem vários pontos de interrogação, né? O porquê disso? Porque não houve notificação do motorista, né? A notificação de autuação ela não foi expedida. Consequentemente, houve o prazo fatal de 360 dias esgotados, sem a notificação válida. Então, dessa maneira, configurou-se a decadência do direito de punir por parte do Estado, conforme a Lei 14.229/2021. Então, sim, é necessário você entrar em contato com o órgão de trânsito, solicitar mais informações, verificar os avisos de recebimento, se de fato a notificação de autuação foi expedida, se de fato a notificação de penalidade foi expedida, para qual endereço foi, se houve tentativas de entrega para o condutor ou se foi entregue apenas para o proprietário do veículo. Enfim, tem N detalhes que precisam ser analisados em relação ao seu caso. Toda infração de trânsito, todo recurso administrativo, toda ação judicial, não existe uma receita de bolo. Então, tome muito cuidado quando você vai até o Detran e o balconista do Detran ele fornece para você um formulário para você preencher e apresentar o seu recurso. Pelo amor de Deus, não façam isso, né? Se vocês de fato dão importância para a sua habilitação, não façam isso, porque é perda de tempo. Sem dúvidas, o seu recurso vai ser negado. Você realmente precisa saber o que você está fazendo e por isso que eu recomendo fortemente que você procure um advogado de sua confiança. Continuando aqui, então, nesta decisão que conseguimos em prol do nosso cliente, foi declarada a decadência do direito de punir da autarquia ré, ou seja, o órgão de trânsito envolvido em relação ao procedimento. Determinada a nulidade, baixa e arquivamento definitivo do processo de suspensão. Então, o magistrado ele foi categórico ao reconhecer que o Detran ele não expediu notificação dentro do prazo legal de 360 dias, com base no artigo 282, parágrafo 6º e 7º do Código de Trânsito Brasileiro, que declarou a decadência administrativa. A decisão determinou ainda que o órgão cumprisse imediatamente a ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 100, limitada ao teto de 3 mil, garantindo então a efetividade, a proteção do direito de motorista. Então, as consequências práticas dessa decisão, temos a suspensão anulada. Então, o processo de suspensão do direito de dirigir foi completamente anulado, sem possibilidade de reabertura ou nova penalização pelos mesmos fatos. O processo ele também foi arquivado de forma definitiva e ainda teve essa ordem que o Detran teve que cumprir o quanto antes, sob pena de multa. E por último, que é o mais importante pelo qual o cliente nos contratou, é para manter a sua CNH totalmente preservada, para que ele continue dirigindo sem qualquer preocupação. Então, como que funciona na prática? Se o Detran ele cumpre o prazo,
perfeito. Né? O processo ele segue normalmente, tanto na fase do processo de multa como na fase do processo de suspensão, que ao todo são 6 etapas defensivas, 3 do processo de multa e 3 do processo de suspensão, que para cada um seria a defesa prévia, recurso à JAR e recurso ao CETRAN. Por outro lado, se o Detran ele perde o prazo, acontece exatamente isto aqui. Suspensão anulada, processo arquivado, Detran obrigado a cumprir a determinação judicial e a CNH preservada, tá? Então este é um tema, até mesmo eu trouxe aqui, que está em alta. Muitos motoristas realmente possuem esse direito, porém eles desconhecem sobre a decadência do direito de punir. Eu até mesmo aproveito para você que está assistindo esse vídeo, se essa informação foi útil para você, por gentileza, curta esse vídeo, compartilhe com outros motoristas, deixe o seu comentário aqui, porque isso é muito importante. Isso nos ajuda também para que o YouTube entenda que esse vídeo de fato tem informações valiosas e dessa maneira ele vai entregar para mais pessoas, tá? Então, as mudanças trazidas pela Lei 14.229 de 2021 estão gerando milhares de decisões favoráveis, de fato estão, e muito. Tá? É uma tese muito interessante, mas é claro, tem que ser feita toda uma análise antes de apresentar essa tese, tá? Não pode ser feito de qualquer maneira. Então, eu recomendo que você verifique se você tem esse direito, principalmente através de um advogado especialista em trânsito, e se você precisa de auxílio, não somente em relação a uma situação parecida com essa que eu trouxe aqui para você, mas se você precisa de ajuda em relação a uma multa no bafômetro, manobra perigosa, qualquer infração gravíssima que acarrete na suspensão do seu direito de dirigir ou a cassação da sua CNH, fique muito à vontade para entrar em contato conosco, mandar a sua dúvida logo aqui abaixo do vídeo, inclusive na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para entrar em contato conosco diretamente no WhatsApp aqui do escritório. Então estaremos à sua disposição para ajudá-lo em relação ao direito de trânsito.